Agora são 8h29 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, ao vivo conosco, em áudio e vídeo também nos nossos canais digitais, o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api. Secretário, bom dia, muito obrigada por conversar conosco e com o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pelo convite e um bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, secretário. A gente falava agora há pouco aqui na Rádio Bandeirantes justamente sobre a aposta grande que é feita pelo governo Lula na reforma tributária. A ministra Simone Tebet ontem, por exemplo, usou a expressão bala de prata do governo federal. Que o sistema tributário brasileiro precisa de reforma, todo mundo concorda. A questão é como, o quê, como fazer isso. Eu queria, para a gente começar a nossa conversa, que o senhor colocasse para o nosso ouvinte, em linhas gerais, quais são os parâmetros com os quais o governo trabalha hoje para enviar esse projeto ao Congresso Nacional. Bom, na verdade o governo não vai enviar um projeto para o Congresso Nacional. O governo vai apoiar o Congresso Nacional a construir uma nova proposta de reforma tributária a partir de dois projetos que já estão no Congresso. A PEC 45, que é uma proposta de emenda constitucional, que é da Câmara dos Deputados, e a PEC 110 do Senado Federal. Esses dois textos vão ser a base do que a gente pretende apoiar o Congresso na construção de uma nova proposta de reforma tributária. Basicamente, o que essa proposta faz é substituir 5 tributos muito ruins que a gente tem hoje no Brasil, que é PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que são tributos muito distorcidos, cheios de exceções, muito complicados, por um ou dois tributos muito simples, que seriam impostos sobre valor adicionado. Na PEC 45 é um IVA só, na PEC 110 2 IVAs, que seriam tributos muito simples que substituiriam esses 5 tributos complicados. Agora, essa simplificação, ela não é só uma simplificação, esse é o ponto importante de colocar. Ela tem um efeito muito positivo sobre o crescimento da economia. Eu acho que é por isso que a ministra Simone Tebet usou essa expressão bala de prata. Esse processo de substituição dos tributos, ele corrige vários problemas do sistema tributário brasileiro, reduz muito o custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil é altíssimo. É comum a gente ouvir falar, por exemplo, de uma empresa brasileira que tem 80 pessoas na parte burocrática de pagar imposto, enquanto que essa mesma empresa tem uma empresa de tamanho igual nos Estados Unidos que tem 6 pessoas fazendo o mesmo processo. Então simplifica muito, isso é bom, isso reduz custo, e esse custo hoje está no preço daquilo que os consumidores pagam. Essa simplificação reduz litígio tributário, que no Brasil provavelmente também é o mais alto do mundo, e isso é positivo também, porque tem custo com o advogado. Aliás, quem ganha com o sistema tributário brasileiro hoje é só advogado tributarista. O resto, todo o resto da economia só paga esse custo dessa complexidade do sistema tributário. Essa mudança no sistema tributário elimina vários custos que hoje oneram os investimentos, oneram as exportações brasileiras e, portanto, tiram competitividade do Brasil e fazem o Brasil crescer menos e corrigem várias distorções na forma de organização da economia. O efeito final é um efeito muito positivo sobre o crescimento da economia. A gente pode falar que, por baixo, um aumento de 10% no PIB com essa mudança no sistema tributário. Não é que vem no dia para a noite, demora algum tempo para aparecer, entre 10 e 15 anos para todos os efeitos aparecerem, mas o efeito é muito positivo. A gente está falando cada brasileiro ficar 10% ou até 20% mais rico daqui a 10 a 15 anos em função da reforma tributária. Secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api, conosco, ao vivo na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, canal 24 horas de informação do Grupo Bandeirantes e também agora na capa do portal UOL. O jornalista Cláudio Humberto, direto de Brasília, tem uma pergunta também para o senhor, secretário. Olá, professor, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, o Brasil fez uma reforma digna desse nome, eu acho que lá nos anos 1960, e até hoje, apesar de todo o governo prometer reformas, fazer promessas solenes, né, em campanha e quando assumem, o fato é que há uma dificuldade imensa de se promover reformas como o país precisa, porque ninguém quer abrir mão de receita. E toda reforma pode, de alguma maneira, provocar algum tipo de prejuízo, né, a algum ente federativo, ao município, ao Estado ou à União. Como ninguém quer abrir mão de receita,
porque afinal de contas quer mais dinheiro para gastar, aí as reformas acabam inviabilizadas. O senhor mesmo mencionou aí 2 propostas de emenda constitucional que estão no Congresso há anos, né? E são as mais recentes propostas. E, no entanto, estão lá, ninguém votou, ninguém reflete sobre isso, a não ser agora provocado pelo novo governo. O senhor é otimista com relação à aprovação de uma reforma tributária agora, ainda este ano, por exemplo? Eu sou otimista sim, Cláudio, bom dia. Sou otimista por vários motivos. Acho que, primeiro, tem uma percepção na sociedade brasileira de que o sistema tributário como ele é hoje, ele não é mais sustentável. Ele está tendo um custo muito alto em termos de perda de potencial de crescimento da economia, de insegurança jurídica que ele gera, ou seja, a empresa não sabe quanto tem que pagar de imposto, de tão complicado que é o sistema tributário brasileiro hoje. Então tem essa percepção da sociedade. Segundo, os próprios entes da federação, os estados, por exemplo, também entendem que o sistema tributário do jeito que está hoje está sendo ruim para eles, porque é um sistema que está gerando baixo crescimento e o baixo crescimento acaba prejudicando a própria arrecadação do governo. Terceiro, e eu acho que esse é o ponto mais importante, existe hoje a reforma do sistema tributário é prioridade do Congresso Nacional e é prioridade do Executivo. O ministro da Fazenda tem deixado absolutamente claro que essa é uma das pautas prioritárias do governo, é a pauta talvez mais importante para aumentar o potencial de crescimento do país nos próximos anos. Ministra Simone Tebet também, o vice-presidente Geraldo Alckmin também tem falado isso de forma muito clara, no Congresso Nacional teve uma pesquisa recente em que 68% dos deputados acreditam que a reforma tributária vai ser aprovada ainda esse ano. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, tem demonstrado claramente o compromisso dele com a aprovação da reforma tributária, e o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, também. Então eu acho que as reformas chegam o seu momento. É que nem a reforma da Previdência, a gente passou anos no Brasil discutindo sem conseguir fazer, e aí chegou o momento em que ela foi feita. No caso da reforma tributária, acho que também chegou o seu momento agora. E ela é desenhada, Cláudio, para evitar esse problema que você falou, de, por exemplo, algum ente da federação ter perda de receita. Porque ela tem uma transição entre 7 anos, 6, 7 anos, para acabar com os tributos atuais e introduzir o novo sistema tributário, com uma redução gradativa dos tributos atuais e um aumento dos novos tributos, mas tem uma segunda transição que é na distribuição da receita para os estados e municípios, que essa é extremamente longa. Então, o efeito da reforma tributária sobre as finanças dos estados e municípios é muito diluído no tempo, e quando a gente coloca, mesmo uma hipótese conservadora de impacto da reforma sobre o crescimento, o que a gente vê é que todos os estados da federação são beneficiados com a reforma em relação à manutenção do sistema tributário atual. Então, eu acho que sim, tem uma chance muito grande de aprovar esse ano, embora você tenha razão, esse seja um assunto que vem sendo discutido há décadas no Brasil, com dificuldade, mas acho que toda reforma tem o seu momento e acho que agora chegou o momento da reforma tributária. Professor Bernardo Api, Sônia Blota aqui, é um prazer recebê-lo no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. O que eu gostaria de saber do senhor é que o imposto sobre os dividendos vai ser finalmente aprovado e qual seria a alíquota ideal? E uma outra questão, vai haver uma redução no imposto das empresas para compensar? Bom, o que nós estamos discutindo nesse momento é a reforma do que a gente chama de imposto sobre o consumo, que é PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS. É isso que está em discussão no Congresso Nacional e essa é a primeira etapa da reforma tributária. No segundo semestre, a gente vai discutir a reforma do imposto de renda, que é aquilo que você está falando, no qual existe essa discussão sobre voltar a